Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nosso Deus por mais uma tarde da bênção, né? Aleluia. Louvamos a Deus porque Deus nos concedeu estar aqui mais uma tarde. Amém? Terça-feira, 15 horas da tarde, né? Hora da oração, hora de palavra, hora de pedidos de oração, né? Aonde nós oramos aqui. Vamos voltar aqui uma musiquinha, um pouquinho. Voltou. Então, amados, é motivo de alegria, né? Nós estarmos aqui. Glória a Deus, Deus nos permitindo mais esse dia. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, famílias, né? Cada um que entra conosco, né? Nessas tardes da bênção. É bom estarmos nesse momento, nessa tarde, com você, meu querido irmão, meu querido amigo. Que Deus o abençoe grandemente nessa tarde, né? Eu louvo a Deus pela vida do Val, pela vida do Edno. Deus abençoe vocês, sua casa, sua família. Minha sobrinha Rose, Deus abençoe, amada. Irmã Ercília, Deus te abençoe, minha querida, você, sua casa e família. Aqui já tem vários pedidos de oração. Prima Dalva, Deus abençoe, amada, em nome de Jesus, né? Que Deus continue fortalecendo cada um dos irmãos, cada um de vocês, né? Amados, que sempre está conosco, sempre nos dá honra, né? De estar conosco nas tardes da bênção. É muito gostoso, porque nós aqui, né, falamos, vocês ouvem, também comenta, também participa, aleluia, e é motivo de glorificar, exaltar o nome do Senhor nessa tarde, amém? Estou feliz com o Senhor, né? Então, irmãos, eu quero estar lendo uma palavra já nessa tarde aqui, da parte de Deus, aonde se encontra no livro de Isaías 41, Isaías 41, o 4, o 5, 6, depois 8, 9 e 10. Glória a Deus. Uma palavra maravilhosa aqui do nosso Redentor, né? Do nosso Senhor e Salvador Jesus nessa tarde. Aleluia. Então aqui a palavra de Deus. Elizabeth, Deus te abençoe. Irmão Bento, Deus abençoe você e sua casa. Grazi, Deus te abençoe, querida, você, sua casa e família. Todos os irmãos, amigos que estão conosco, Deus te abençoe, Deus te dá graça, te dê força, né? Ânimo nessa tarde para estarmos aqui junto. E eu vou ler uma palavra no livro de Isaías, aleluia, glória a Deus, versículo 4 em diante. Vamos ler, e se você tiver a oportunidade de abrir a Bíblia, né? Estar conosco aí, né, compartilhando desta palavra rapidinho, uma meditação aqui nesse começo de live, né? Aleluia. Depois vamos ter os pedidos de oração, são bastante, né? Glória a Deus. Então aqui faz as coisas de Deus faz com que a gente fica feliz, né, irmãos? A palavra de Deus faz com que nós nos alegramos, aleluia. Diz assim, ó, Isaías capítulo 41, versículo 4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à excelência. Eu, o Senhor, o primeiro e com o último, eu mesmo. Aleluia, né? Olha que palavra já logo de começo, né? Os países do mar viram isto e temeram. E os fins da terra temeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse, sê forte. Agora vamos para o 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei-te dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel.
Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Amém, queridos? Olha que palavra maravilhosa da parte de Deus para nós nessa tarde, né? Aqui tá pedindo algo aqui no computador. Deixa eu só pôr aqui que agora não. Pode pôr aqui? Tá pedindo para reiniciar, né? E eu não posso agora. Então vamos deixar como tá. Glória a Deus, né, irmãos? A gente aqui tá ao vivo, né? Tudo acontece. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Olha só. Capítulo 41 de Isaías, do versículo 4 até o 11, nessa tarde, né? Eu não li apenas os 7. Mas Deus aqui nessa tarde diz muitas coisas para nós, irmãos. Aleluia, né? Deus é que fez tudo isso. Tudo isso o quê? Todas as coisas. Ele fez fez você, imagem e semelhança dele. Ele fez tudo que existe na face da terra. Irmã Vilma, Deus abençoe, amada. Irmã Carminha, Deus te abençoe, querida. Pastor Renato, Deus o abençoe, amado. Deus abençoe, Andréia, minha linda, querida sobrinha. Deus te abençoe, você e sua casa. Irmãos, Deus é poderoso aqui nessa tarde. Olha só. Quem executou, quem fez todas as coisas, quem que desde o princípio tem chamado as gerações, quem? Nosso Deus, né? O Todo-Poderoso, eu sou, aleluia. Quando Moisés, né, ali chegou a Faraó para falar que Deus tinha chamado ele para levar o povo de Israel dali, no momento o rei ali do Egito, né, Faraó, disse assim, mas quem é esse Deus? Quem é ele? Qual é o nome dele? Aí ele diz, eu sou. Não tem que ter nome, né, irmãos? Ele é todo poderoso, ele que criou tudo, ele que fez tudo, ele que está no controle de tudo, inclusive da sua vida nesse momento. Aonde você está, Deus está te vendo, Deus está contemplando a sua vida, o seu momento aí do que você está passando. Não temas nessa tarde, o Senhor diz para nós, eu sou contigo, aleluia, né? Eu louvo a Deus porque eu sei que tantas lutas e dificuldades, momentos de prova eu passei por esses dias, mas Deus estava comigo em todos eles. Ele não nos desamparou, Ele não deixou nós a sós. Paz do Senhor, irmão Marcelo, Deus o abençoe em nome de Jesus, amado. Queridos, Deus não nos desampara. Às vezes Deus também coloca pessoas, né, para nos ajudar, para compartilhar, para nos orientar. Quantas vezes, né, nos aconselhar, né, nos dar uma palavra de ânimo. Por isso aqui Deus fala assim, ó, o capítulo 41 de Isaías, o versículo 6. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, sê forte. É dessa maneira, nós como companheiros, como amigos, como família, nós temos que um ao outro ajudar e dizer ao nosso próximo, ser forte, não desanime, continue, né? Avante, erga a cabeça, aleluia. A prova que nós passamos, irmãos, é por um tempo, é por um momento. De repente Deus vem e dá, aleluia, o alívio, né? Dá o controle para nós da situação, Ele dá o escape, porque Ele é Deus, Ele executou tudo, Ele é aquele que desde o princípio nos chamou, de geração, Ele tem nos chamado, aleluia, Ele mesmo, não é outro não, é o nosso Deus que tem nos chamado. Por isso Ele ainda diz aqui no 8, mas tu, ó Israel, nós somos o Israel celestial de Deus, irmãos. O povo de Deus é Israel, realmente ali a nação de Israel. Mas o povo de Deus também é o Israel espiritual. Por isso ele diz assim para nós como Israel espiritual. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem te elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Olha só como Deus tratava Abraão, queridos, como amigo. Você, eu, somos amigos de Deus. Nós, através de Jesus Cristo, temos livre acesso a falar com Jesus.
a falar com Deus, a falar com o nosso Pai, aquele que um dia nos criou, imagem e semelhança dele. E olha só mais o que ele vai falando aqui, ó, no 9. Tu a quem tomei da extremidade da terra. Às vezes estávamos aí abandonados, perdidos, né? Desanimados, jogados às traças, vamos dizer assim. Tu a quem tomei da extremidade da terra e chamei aos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Deus, queridos, não rejeita aquele que vem a ele, aleluia. Deus jamais rejeita um filho, uma filha que vem até ele, aleluia, pedindo ajuda, pedindo um conforto, um consolo. Não, Deus não deixa nós desamparados. Deus, ele nos dá um aconchego. Deus, ele é aquele que toma pelas nossas mãos, aleluia, e diz que ele é conosco todo o tempo, aleluia. Denise Conago, Deus abençoe, amada, você e sua casa. Sueli Farinha, Deus abençoe, amada, em nome de Jesus, né? Glórias ao nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. E olha o que Deus ainda fala no versículo 10, irmãos, algo tremendo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Olha tudo que Deus é para nós, queridos. O Deus que nós servimos, ele é o quê? Um Deus que nos fortalece, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos sustenta com as mãos dele, fiel. Então não temas as lutas que você está passando, a dificuldade. Quem sabe hoje mesmo você falou com o Senhor Jesus: Pai, como está difícil, que situação difícil, descontrolada, que situação que por muitas vezes parece que quer sair, aleluia, do nosso controle, situações adversas que o inimigo lança, e muitas vezes parece que nós não temos controle, mas Deus te diz nessa tarde, aleluia, não temas, porque o Senhor é contigo, aleluia, e não se assombre com as lutas, dificuldade, com o levante muitas vezes do diabo, levante muitas vezes que vem para querer roubar, matar e destruir, mas o Senhor é aquele que dá vida, e ele diz para nós nessa tarde, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Então, queridos e queridas, não se abale, não se atemorize por coisas que muitas vezes vêm sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Paz do Senhor, irmã Clarice, Deus abençoe, amada. Oramos por você semana passada, né? O irmão Testa pediu oração, você não estava bem. E oramos durante essa semana, né? Porque fica aqui no nosso caderno de oração. Todos os pedidos, irmãos, ficam no nosso caderno. E a gente, quando vamos orar, em todo o tempo que levantamos um clamor em oração, nós lembramos dos meninos, dos irmãos, dos amigos, né? Todos aqueles que nós temos colocado na presença de Deus em todas as terças-feiras, nas lives que nós comentamos aqui e falamos. Então nessa tarde, esta palavra que Deus tinha para mim e para você, meu querido irmão, aleluia, que Deus seja glorificado, né, através das nossas vidas, através da palavra que é maravilhosa, né, que ela não é aquela palavra que vazia, não, ela é aquela que apraz ao nosso coração, é aquela que vem e fala dentro do nosso coração, e nós sabemos que Deus está no controle de tudo, né? Amém, irmã Clarice, vamos orar sim pelo irmão Testa, né, para que Deus abra portas. Aqui também tem outros pedidos de oração por portas de trabalho, né? Alguns sobrinhos meus também estão precisando, e a gente vai mencionar daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Então confia, irmãos, não desanime jamais com lutas ou dificuldade, mas erga sua cabeça, como eu disse, e vá em frente, porque o Senhor, ele é conosco, ele é contigo, aleluia, em nome de Jesus, amém? Eu quero ainda então estar aqui mencionando já, né, momentos de oração para nós nessa tarde. Por mim, pelo pastor Luiz, nós precisamos, né? Meu irmão Moacir, sua família,
toda a sua família, né, precisando de oração, inclusive ali a Rose sempre está pedindo oração pelo Leonardo, uma porta de trabalho, libertação, também pelo Murilo, porta de trabalho também, libertação, ali, né, que é filho do meu sobrinho Maurício, irmão da Rose, que Deus os abençoe, toda a família do meu irmão, minha cunhada Rosa, ela precisa de oração, irmãos, lembre dela, ora por ela chama Rosa, né, ela está com um problema muito sério de mal de Alzheimer e não está bem, que Deus ponha, né, as mãos sobre a vida da minha cunhada Rosa, em nome de Jesus. Pela minha irmã Lucy, toda a sua casa, sua família, né? Também ali, portas de trabalho, libertação, restauração, cura, né? Na vida da minha irmã. Minha irmã Márcia também, ali também, precisando de oração pela família, né? Sempre pedindo para o Daniel, para a Isabela, né? Cura, libertação, restauração. E que Deus continue trabalhando ali de uma maneira grande. Também na vida da minha sobrinha, Simone, né? E Luiz também são... saúde, libertação, né, pela família dela, seus filhos, em nome de Jesus, pela Andréia que está conosco, toda a família ali no Paraná, também algumas enfermidades, né, cura, libertação, restauração, né, em nome de Jesus, pelo irmão Bento, irmã Cida, né, irmão Bento que está conosco, toda a família do irmão Bento, em nome de Jesus, pela Luísa Bozetti, toda a família da irmã Luísa, pela Beth, dona Naide, né, pela Márcia, pela Nícia, pelo Natan, Daiane, né, outros que a Beth às vezes tem pedido, pela cirurgia da Márcia, Cláudia, né, também pelo joelho que passou por uma cirurgia, em nome de Jesus. Irmã Alcina, toda a família, né, também libertação, né, irmã Alcina, cura, né, que Deus trabalhe no coração de toda a família da irmã Alcina, pela irmã Ercília, toda a família da nossa irmã Ercília, né, o Valdisney, Valdemir, né, o Valdisson, todos eles ali, Diana e Denise, família da irmã Ercília, né, precisa de oração, principalmente o Valdisson, né, tá precisando muito de libertação, de restauração, né, que Deus trabalhe na mente, no coração desse jovem, em nome de Jesus, né, pelo irmã Eunice, irmão Oswaldo, também pelo Mateus Parisi, pela Pâmela, todos ali, pelo tio, né, dali do sítio, tio Nori, tio Tito, pela Rose, pela família ali todos, né, nós pedimos oração a todos. A Beth está pedindo pela vizinha, né, que está internada. Amém. Vamos orar também pela vizinha da Elizabeth. A Ângela. Sim. Vamos orar então pela Ângela, né, em nome de Jesus. E aqui também mais, irmãos, pelo Éder, nosso primo, Benedito, Job, que passou por a cirurgia ali de coração, saúde também, libertação para todos eles, em nome de Jesus, a família do Dito, né, em nome de Jesus, do primo, pelo João, pai da Grazi, pela venda da casa, né, a Grazi, estava quase certo ali a venda, mas não deu, irmãos, então, que Deus possa abençoar a venda da casa, né, onde a sua filha, serva do Senhor, a Grazi, e o esposo tem posto nessa casa na venda e pedindo oração para que venda, em nome de Jesus. Pelo pai da Celinha também, irmão João, em nome de Jesus. Pelo William, né, da irmã Denise, filho da Denise, né, libertação, restauração, cura, né, ali, que Deus restaure a vida desse jovem em nome de Jesus. Pelo Ricardo, da irmã Marilene, que também já está em casa, pela irmã Marilene, que não está muito bem agora à tarde, vamos orar por ela em nome de Jesus. Pela irmã Nina, pelo Rogério, pelo pastor José, que vai passar pelo procedimento, ainda não acertou o dia, mas é para orar por ele, que Deus dê graça, dê, né, a bênção sobre a vida do nosso pastor José, pelo Lucas, Cidinha, pela Neia, Jean, toda a família, pelo Serginho Livina, toda a família, pela Terezinha, prima, que já estava internada semana passada, mas já está em casa para a glória do nome do Senhor. A prima Tânia tem pedido oração por ela, Terezinha, né, saúde, pela Vechous, pelo Júnior, pela irmã, todos os irmãos ali, né, irmã Cleusa e toda a família ali da irmã Cleusa e o irmão Júnior da Vechous, né? E vamos orar ainda pelo Brasil, por Israel e pelos missionários a campo, irmãos, né?
há muitos, né, trabalhando, mas há muitos que precisa ainda estar a campo, porque está precisando, irmãos, precisando, né, de levar a palavra, de levar o evangelho, e é muito difícil, não é fácil, né, mas Deus é Deus de providência. Então nós vamos orar nesse momento, né, para que Deus continue a trabalhar em nossos corações, né. Irmão Testa, continuar orando para a porta de trabalho também para o nosso irmão Testa, em nome de Jesus, amém? Vamos orar então nesse momento, né? Glória a Deus, Deus é poderoso para agir e fazer muito mais, né? Aqui a Beth falando das primas, onde eu já falei, da Márcia, da Maria Cláudia, né? Todos eles, pela Ângela, né, a vizinha ali também, e por toda a família da Beth, Dona Naide, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça, Senhor, por mais uma rica oportunidade, de mais uma tarde nós estarmos na tua presença, aonde nós lemos a tua palavra aqui em Isaías 41, aonde o Senhor diz que o Senhor é conosco, o Senhor é o que nos fortalece, é o que nos ajuda. Então nós tomamos posse desta palavra, Senhor, e nessa tarde cada um dos meus irmãos que está comigo nessa live, que vai estar num outro momento, que vai participar em uma outra hora, que o Senhor dê ajuda, dê o fortalecimento que eles necessitam, dê a cura, ó Deus, da saúde, para a glória do seu santo nome. Nós oramos a Ti, ó Espírito Santo, que leva esta palavra, esta oração diante do nosso Deus e intercede por nós, como a Tua palavra, Pai, diz, que com gemidos inexprimíveis Ele leva a mensagem que nós oramos, aquilo que nós falamos, porque muitas vezes não sabemos até mesmo como orar, mas o Senhor é aquele que entende o clamor, o Senhor é aquele que ouve a oração. E nessa tarde, a cada um dos irmãos que está comigo, toma nas tuas mãos os que estão enfermos, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação. Deus, Tu és o Senhor. Neste momento, Espírito Santo, ajudador, consolador, vá de encontro a esta família, a esta casa, a este lar agora, e trabalha neste coração, apazigua toda situação difícil, tira todo o mal, tira toda a dor, Pai, em nome de Jesus, que há poder no Teu sangue. Nós clamamos a Ti nessa tarde. Ajuda, Pai, nessa caminhada. Esses que estão internados. Irmão José Ferreira também, Pai, que passou por cirurgia. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Ajuda o Teu servo. Dá vitória, dá prosperidade a ele. Pai, que o Senhor tira ele ali do hospital. Leva para casa e que ali ele possa continuar o tratamento. Continua, Deus, a agir. Continua a falar ainda conosco, pois eu sei que o Senhor tem palavras, a Pai, de vida eterna. O Senhor tem palavras que consola, que conforta. Por isso, nessa tarde, conforta o missionário que está a campo, aquele que está levando a Tua palavra. Quantas vezes, Pai, chorando, ó Pai, ali, com tantos problemas, com tanta dificuldade. Ajuda nessa tarde, sê conosco, sê com o nosso Brasil. Tira todo o mal, toda a corrupção, tudo aquilo que não provém de Ti, todo pecado no meio desta nação, toda idolatria, feitiçaria, caia por terra em nome de Jesus. Liberta esta nação, este povo, Senhor, a qual nós fazemos parte. Ajuda, Deus, nessa caminhada. Cuida também de Israel, Teu povo, Senhor. Liberta aquele povo. Trabalha naqueles corações endurecidos. Apazigua toda situação difícil, toda situação contrária. Nós Te pedimos nessa tarde e já agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo o sempre. Amém, amados? Nós louvamos a Deus porque Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Amém? Então que Deus abençoe. Você fica aí conosco porque ainda tem uma palavra ao seu coração da parte de Deus nessa tarde, né? Ao nosso coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Fica aí, não saia. Louvado seja engrandecido Quiser arrumar melhor? o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ai, Pai. Vemos aí como Deus, Ele fala conosco, como Deus, Ele trabalha para aquele que nele crê, aquele que nele confia. E nós louvamos a Deus porque estamos chegando aí em mais um final de ano e até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado com o seu grande amor. A Ivone tem passado aí para nós, aonde esse ano
Tem sido um ano de grandes aflições, né? Grandes provas, mas o nosso Deus é maior. É, Deus. Nosso Aleluia. Deus é grande, Ele é poderoso. Ele é o Deus de vitória para aquele que depende do seu grande amor. E nessa tarde, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, ele estava relatando ali as suas experiências de vida servindo a Deus, aonde sofreu muito por causa do Evangelho, a ponto de perder a sua vida por causa do Evangelho. Mas vale a pena, irmão, porque depois de todas essas aflições que nós passamos nesse mundo, nós vamos herdar a vida eterna e será para toda a eternidade. Por isso, aprenda com o apóstolo Paulo. Aqui em Romanos capítulo 5, versículo 3, ele diz: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. É, meu irmão. Por isso que aquele ditado muito conhecido no nosso meio, dizendo que a esperança é a última que morre. Por isso, não deixe a sua esperança em Cristo ser abalada. Aconteça o que acontecer, passa o que se passar, seja fiel ao Senhor até o fim, para que você possa receber a coroa da vida para toda a vida, ou seja, toda a eternidade. Por isso, irmão, não temas. Deus falou com você nessa tarde que você não está sozinho. Deus, Ele está contigo. E aqui nós aprendemos, aleluia, com o apóstolo Paulo dizendo: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. É, meu irmão, com certeza, nem tudo o que acontece em sua vida é como você quer ou gostaria que fosse. Nós aprendemos no nosso dia a dia. Imagino que todos nós passamos por frustrações, decepções, lutas, dificuldades e perdas. Talvez surge alguma enfermidade, algum momento que foge do nosso controle, mas de Deus não. Por isso, nós aprendemos com o apóstolo Paulo: há problemas de todos os tipos, alguns que podem ser facilmente resolvidos e outros que não. Existe uma série de situações que podem tirar a nossa paz, nos deixar triste, às vezes com raiva e até com o sentimento de que Deus está contra nós, ou então que Ele não se importa conosco. Muitas vezes vem esse pensamento, né? Aqui em casa mesmo, muitas vezes nós temos passado um momento difícil, onde nós temos aprendido, e vem aquele pensamento dizendo: mas será que Deus não tem visto? Será que Deus tem deixado de agir em nosso favor? Mas nós aprendemos aqui com o testemunho do apóstolo Paulo que nós possamos nos gloriar na tribulação, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, ela produz experiências, e as experiências, esperança. E nós vemos aqui
em que o apóstolo Paulo ele relata para que nós possamos nos gloriar. E eu pergunto para você nessa tarde, como você tem reagido a isso? O apóstolo Paulo, ele nos dá uma resposta aqui, em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus diz, sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, nós aprendemos aqui e sabemos que Deus, ele tem propósito para cada um de nós. O que nós temos que fazer é nos gloriarmos nas tribulações, que através das tribulações ela produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência ela nos traz esperança. Isto é algo que a mente humana tem muito dificuldade para entender. Com a morte de um ente querido, a perda do emprego, uma enfermidade incurável, acidentes ou outras ocorrências do gênero que pode contribuir para o bem do cristão. Por isso é que nós temos que estar na total dependência de Deus, para que nós possamos entender os propósitos de Deus na nossa vida, para que nós possamos glorificar o Senhor. Uma coisa eu quero falar para você nessa tarde, que nós não estamos sozinhos, porque o Jesus, ele prometeu e cumpriu dizendo, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Aleluia. Que é o Espírito Santo, que tem estado conosco todos os dias. E isto é privilégio especiais do crente. Nós vemos aqui Jesus relatando em Mateus 13, versículo 11, onde ele respondeu-lhe Jesus, porque vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Então nós entendemos, irmão, porque Jesus, ele dá esse mistério para que nós possamos entender, compreender o seu propósito na nossa vida, para que nós possamos glorificarmos o Senhor, para que o Senhor possa produzir perseverança nas nossas vidas. Porque hoje vivemos um tempo de apostasia, onde muitos estão deixando de perseverar a estar na total dependência de Deus. E nós temos esse privilégio. Por quê? Porque o Senhor, ele tem revelado a nós esses mistérios. E isso faz que nós nos regozijamos na dor e na tribulação. Aonde nós aprendemos com o profeta Abacuque, no momento de fome, e nós vemos em tantos lugares no mundo, onde muitos estão padecendo, ou seja, passando fome. E aqui, o profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e 18, ele relata, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Meu irmão, é se alegrar no Senhor, né? É se regozijar no Senhor. Quantos Natal nós muitas vezes passamos com algumas dificuldades, mas o Senhor, ele nunca nos abandonou. O Senhor, ele sempre supriu as nossas necessidades. Por quê? Porque quando ele olha para mim, quando ele olha para você que vê fé, ele age
ele realiza, porque o profeta Isaías disse, lá no capítulo 59, que os braços do Senhor, ele não está encolhido para que não possa nos ajudar, e os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir as nossas orações. E nós aprendemos não somente com o apóstolo Paulo, mas também com o salmista. Aqui também nós vemos aqui essa experiência maravilhosa com o profeta Abacuque. Mas o salmista disse: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nós vemos aqui que há um regozijo na dor, ou seja, na tribulação, ainda que seja na perseguição. Apóstolo, ele revela a nós, aqui, Atos capítulo 5, versículo 41, os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, regozijando, porque tinha sido julgado dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Então é isso, irmão, por Jesus, ainda que a perseguição ela aconteça, se regozija, se alegra no Senhor, seja a tribulação, seja as aflições, saiba que o Espírito Santo, ele está com você, ele está conosco. Nós vemos aqui aonde há privilégios especiais dos crentes, para que nós possamos nos regozijar na dor e nas tribulações, mas também tem a perseguição, e nós aprendemos aqui com os apóstolos. Ainda que o apóstolo Paulo e Silas, eles foram presos ali na prisão, e aqui em Atos dos Apóstolos relata, no capítulo 16, 23, havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram-no na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Ainda que eles estavam presos por causa do Evangelho, sofreram açoite, ali preso no cárcere, de vez de murmurar, de lamentar, eles oravam e louvavam o nome do Senhor. Como que nós conseguimos? Porque temos o Espírito Santo. Jesus, ele tem revelado a nós esse mistério. Por isso, meu irmão, se fortalece no Senhor. Tenha vida de oração, privilégios especiais dos crentes, regozijo na dor e na tribulação. Imagina o que os apóstolos passaram. Você tem ideia o que Jesus passou por você, aonde muitas vezes qualquer problema, qualquer luta, qualquer aflição, a gente deixa de ir para a igreja, deixa de congregar, já começa a questionar, a murmurar, e muitas vezes esquecemos de tudo o que o Senhor tem feito para nós. Que nós possamos nos regozijar na dor e na tribulação. Ainda que nos falte isso, que nos falte aquilo, ou seja, na pobreza. Mas o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, diz como: entristecido, porém sempre alegre, pobres, mas enriquecido a muito, nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia. É, meu irmão. Glória a Deus. Isso aqui é só para crente, porque Deus, ele tem nos revelado para nós. As coisas desse mundo, elas vão ficar por aqui, elas vão perecer, mas as obras que nós temos feito para o Senhor, elas nos acompanharão. Ainda que haja perdas de bens, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, 34, relata: não somente vós compadeceste dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitaste
o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Meu irmão, o que nos aguarda, o que nos espera. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que jamais chegou ao nosso pensamento ou se passou aos nosso coração o que nos espera, o que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, vale a pena sofrer pelo Evangelho de Cristo, vale a pena passarmos momentos de tribulações e que nós possamos nos regozijar no Senhor, aprendendo com o apóstolo Paulo, onde ele relata lá em Tessalonicenses, dizendo: em tudo da graça. Aleluia. Meu irmão, muitas vezes falta nós nos dar mais graças para Deus. Que você possa ser mais agradecido ao Senhor. Estamos aí chegando em mais um final de ano e nós podemos dizer que o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem abrido porta, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem honrado os nossos compromissos e o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia sobre a nossa mesa. Isto é motivo de agradecermos ao Senhor, ainda que passamos provas severas. Aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e versículo 13, o apóstolo Pedro relata: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Meu irmão, vemos aqui o trabalhar de Deus, o agir de Deus, aonde nós aprendemos com o apóstolo Paulo, aonde ele deixou relatado lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta, elas são espirituais. E é contra principado, potestade, as hostes do mal. Por isso, se reveste de todas as armaduras de Deus, tendo vida de oração, compromisso com Deus, enquadrado nessa palavra em que Deus tem deixado para nós. Porque será mesmo que Deus está agindo para o bem dos seus filhos? É lógico. É claro que Deus, Ele está trabalhando para aqueles que nele esperam. Mas nós vemos aqui o apóstolo Paulo relatando o seu testemunho. Mas se considerarmos que quem escreveu isto foi o apóstolo Paulo, que sofreu muito em sua vida, o ensino tem outro peso, afinal, ele estava registrando sua própria experiência. Se valeu para ele, vale para nós também. Por isso, irmão, se fortalece no Senhor. Não se desanime. Não se entristece. Não se afaste de estar mais na presença de Deus. Por quê? Porque o Senhor... Dá mais um pouquinho d'água. O Senhor, Ele tem um propósito para cada um dos seus seguidores. Nós vemos aqui que Jesus revelou para nós os seus mistérios. E nós sabemos que o Senhor, Ele tem um propósito para cada um dos seus seguidores, que é moldá-los para serem como Jesus. Por isso, que muitas vezes o Senhor nos
permite que nós descemos a olaria. Você conhece muito bem Jeremias capítulo 18, aonde nós precisamos de vez em quando descer na olaria, para que o Senhor, Ele possa, com seus propósitos, em nosso favor, moldar as nossas vidas, para que nós possamos sermos como Jesus. Que foi, Pia? Nada, glória a A Deus. Ivone tá dando... A Ivone tá achando engraçado aqui. Meu. Deus, Ele nos ensina que não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Deus. E nós muitas vezes precisamos descer na olaria para sermos moldados, para sermos como Jesus. Você está disposto a isso? Para que o nome do Senhor seja glorificado? Porque o apóstolo Paulo, ele nos relata aqui na palavra em que nós lemos: gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Meu irmão. Porque tem vezes que dá vontade de parar, não é verdade? Tem vezes que dá vontade de jogar a toalha. Mas quando nós perseveramos, que adquirimos experiências, essas experiências, ela nos traz esperança em que um dia nós vamos morar no céu. Aleluia. Você pode dar glória a Deus Glória aí? a Deus, amém, Jesus. Um dia nós vamos morar no céu, meu irmão. E não vai haver mais aflição, não vai haver mais perseguição, não vai haver mais tribulação. Por isso, vale a pena sermos fiel até o fim, para podermos receber a coroa da vida. As dificuldades resultam em perseverança. Isto é a capacidade de não desistir diante de situações ruins. A perseverança traz a aprovação diante de Deus. Suportar os problemas, crendo no cuidado do Senhor, é uma prova de que essa fé é verdadeira e não somente oportunista. Por isso, irmão, o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos oportunistas muitas vezes não perseveram? Por quê? Porque não querem descer na olaria, não querem ser moldados por Deus para sermos parecidos com Jesus. Mas nessa tarde, Deus nos traz esta palavra. Portanto, fique firme em meio às provações, por amor de Deus. Assim, a provação fortalecerá a sua esperança de um dia ficar livre de todas essas lutas e estar em definitivo com o Senhor por toda a eternidade. Por quê? Porque quando nós temos essas experiências, que passamos por essas provações, aprendemos que a provação é a musculação da nossa fé. Meu irmão. Por isso é que nós temos que agir. Nós temos que sair do nosso acomodismo. Por isso que o profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 10 diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Que nessa tarde você possa gloriar no Senhor e estar firme nessa esperança em que o dia você vai morar no céu. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Shalom. Adonai. Glória a Deus, amém, irmãos? Não é fácil não, né? Ouvir a palavra e ter que aceitar, porque é a palavra de Deus, não é verdade?
E às vezes a gente fica com o coraçãozinho meio duro, né? Meio endurecido para as coisas, né? Porque sabemos que a nossa luta é aqui, né, irmãos? A nossa luta é aqui. Lá na glória nós não vamos ter mais. Louvado seja o Senhor, né? Por tudo isso. Então eu glorifico a Deus, porque Deus é bom e Deus fala ao nosso coração. Ele fala para nos corrigir, para nos ajudar, né? Para nos incentivar. Então é por isso que a gente louva a Deus pela palavra dele, que é maravilhosa. Amém, queridos? Então, nessa tarde nós louvamos a Deus, né? Por tudo que já foi falado, por tudo aquilo que Deus já falou ao nosso coração. Uma maneira assim bem grande, onde a gente pode entender, né? Que Deus é conosco, Deus é contigo, Deus é comigo, né? Ele é que nos fortalece, Ele é que nos ajuda, aleluia, a passar as diversidades da vida. Amém? Quem é que não passa, né? Somos seres humanos, né? Estamos aqui nesse mundo de passagem. Aqui não é o nosso mundo já foi feito preparar por Jesus, né? Lá na glória, nossas mansões, as nossas casas estão preparadas por Jesus. Mas aqui nós estamos ainda aqui. Então nós temos que granjear cada dia, porfiar cada dia, a não sair da presença do Senhor, a estar na dependência dele somente. Amém? Que Deus te abençoe então nessa tarde com a palavra que foi ministrada, né? A primeira palavra ali, aonde Deus é conosco, né? E essa segunda palavra, onde Deus continuou falando que Ele é, aleluia, um Deus conosco. Amém, queridos? Vamos orar então. Nesse momento, continua, né, orando por aqueles pedidos de oração que a gente menciona aqui na live, aonde muitos estão precisando, irmãos, né? Muitas famílias, muitos estão necessitando, né, de oração, né? Como eu tinha lido no versículo aqui, quer ver? Eu vou ler para você entender, onde Deus falou assim, ó, deixa eu olhar aqui. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, sê forte. Irmãos, isso é ajudar um ao outro na oração. Isso é ajudar um ao outro numa palavra, né? Num aconselhamento, naquilo que a pessoa está precisando. Por isso que a palavra de Deus falou nessa tarde, né? Que Deus é conosco, Deus é aquele que nos fortalece, aquele que nos ajuda, aquele que nos sustenta com a destra da sua mão. Então é Ele que segura em nós, irmãos, porque se nós segurássemos as mãos de Jesus, pode ser que a gente soltaria, né? Cansava de segurar, né? Doía os braços, mas quando Jesus segura, Ele não solta, né? Ele nos leva, aleluia, avante. Então vamos continuar firmes na presença desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar então para nós darmos o término da nossa live nessa tarde. Pai querido, eu te louvo, eu te agradeço porque o Senhor falou grandemente comigo, falou grandemente aos nossos corações nessa tarde, como todas as tardes onde nós temos reunidos aqui em nome de Jesus, nessas lives da tarde da bênção. Continua a abençoar os meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que estão conosco nesse momento, outros que vão estar em outro momento, Senhor, mas vão estar olhando, compartilhando, comentando esta live. Toca nesses corações, que o Senhor possa mostrar a eles também, que o Senhor os ama e que tem desejo de abençoar, desejo de estar, ó Deus, controlando todo o ser dessas pessoas. Continua a abençoar, ó Pai, o decorrer ainda desta tarde. Nós te pedimos, Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é o nosso consolador, nos continue a nos fortalecer, a nos dar ânimo em cada momento das nossas vidas. Nós te pedimos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, então, nessa tarde. Você, sua casa e família. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, então, a todos nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém.